noite. Começou a dizer-se, o PIM está na boca do povo. A sigla preenche agora noticiários, é tema de debates e de conversas, mas encerra, sobretudo, muitas expectativas. É o plano integrado de intervenção nos municípios de iniciativa presidencial, lançado em 2020, portanto, o ano passado, a ser suportado pelo equivalente em kwanzas a 2 mil milhões de dólares do Fundo Soberano. Sugere, por isso, as primeiras questões. Uma aposta eleitoral? Uma iniciativa para verdadeiramente dar mais vida aos municípios? O ensaio da real capacidade de os municípios assumirem o seu papel no âmbito da descentralização e da desconcentração financeira e administrativas? Uma iniciativa para melhorar a condição de vida dos habitantes dos municípios? O PIM é o tema da edição de hoje do programa Grande Entrevista. A minha convidada é a senhora Laurinda Cardoso, secretária de Estado do Ministério da Administração do Território, que é também a coordenadora do Grupo Técnico de Acompanhamento de Execução do PIM, a quem saúdo e dou as boas-vindas. Boa noite e obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite, Manuel. Para começar, o que é o PIM? Para além do que eu já disse, certo ou não, o que é o PIM? Bom, na verdade, o PIM não é nada mais do que um instrumento de planeamento e gestão de projetos. O PIM resulta, como é óbvio, temos às vezes aqui que destrinçar essa particularidade, porque ao contrário dos vários programas e planos, o PIM resulta de um programa, que é, na verdade, um dos principais programas do Executivo, que é o programa de desconcentração e descentralização administrativa e financeira, que integra o eixo 4. Não é uma jogada de antecipação política, digamos assim, tendo em vista o cenário político que o país ia viver? É um programa do Executivo. E, como sabe, o Executivo, quem governa é o MPLA. As linhas mestras do Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022 têm um alinhamento com a estratégia e o programa político do partido que governa, obviamente não poderia ser diferente. E o PIM, como esse instrumento, é no fundo uma forma de operacionalização de um dos programas do PDN. Estava previsto, entretanto, no Plano Nacional de Desenvolvimento. No PDN 2018-22 está previsto, no eixo 4, o programa de desconcentração e descentralização administrativa. Este programa tem vários eixos e uma das estratégias deste programa é o reforço da desconcentração administrativa e financeira dos órgãos da administração local do Estado, numa perspectiva de criar-se condições, não é, aos municípios para a descentralização administrativa. Ou seja, nós hoje o que temos os órgãos desconcentrados, que são órgãos desconcentrados do Estado, portanto, temos os ministérios, temos o governo provincial e as administrações municipais, depois as administrações comunais e por aí adiante. O que sucede em sede deste programa do reforço da desconcentração foi, em sede do regime geral de delimitação e coordenação da atuação dos órgãos centrais e órgãos locais do Estado, definir-se níveis de intervenção, primeiro, ou seja, delimitar o âmbito de atuação dos órgãos locais, e aqui, quando me referir aos órgãos locais, refiro-me aos governos provinciais e às administrações municipais, e o nível e o âmbito de atuação dos departamentos ministeriais, digamos assim. Na sequência dessa delimitação ocorreu, deve ter isso patente, salvo erro, em finais de 2018, a transferência formal de algumas competências, já na sequência desse regime geral de delimitação de competência, em que efetivou-se a transferência de competências de alguns setores, penso que na altura terão sido 11 ou 10,
11 ou mais, 14 departamentos ministeriais, os principais que integram a atividade, o setor produtivo da nossa economia, e processou-se, ou seja, efetivou-se a transferência de competências destes departamentos ministeriais para os governos provinciais e ato seguinte dos governos provinciais para as administrações municipais. Qual era o propósito? O propósito era exatamente alterar o status quo de que todos os nossos programas, as nossas ações eram executadas pelos ministérios. Portanto, eram os ministérios que... O excesso de centralização. Exatamente, exatamente. Portanto, quando nós estivemos a falar da desconcentração, é o oposto da centralização, ou seja, em vez de evitar que as ações, que os programas fossem concentrados a nível dos ministérios e transferir parte desses programas para os governos provinciais e para as administrações municipais. Portanto, o PIM surge na sequência da implementação destes pressupostos, das transferências de competência, na perspectiva de serem os órgãos locais do Estado a executarem programas. E aqui, no caso, os municípios. Os municípios e os governos provinciais, não foram só os municípios, os governos provinciais também, porque o regime de delimitação, não é, faz a delimitação de que ações, que programas devem ser executados pelos órgãos centrais, ministérios que ainda continuam que têm na sua carteira de projetos ações para executar, tipo, programas, projetos de âmbito nacional, de âmbito central. Pois há programas, há projetos que são de âmbito provincial. E são outros que são de âmbito municipal. Mas isto é... Do que eu tenho memória, contudo, Sra. Secretária de Estado, é que esse processo de descentralização e desconcentração vem, ou pelo menos é referido muitas vezes, e tendo havido até um ensaio, sobretudo a nível do ano, ainda de antes das eleições de 2017. Portanto, acho que era mais uma vontade manifesta do que propriamente... ou seja, esta foi a oportunidade que se encontrou de materializar uma visão, um propósito que vem de há muitos anos, que por uma razão ou outra estava a levar muito tempo a ser materializado. Sim, já há trabalhos técnicos efetuados nos anos 2010, 2012, muito antes, aliás, o primeiro diploma que definia o regime geral de limitação de competências entre os órgãos centrais e os órgãos locais era de 2010, era um decreto legislativo de 2010, portanto já em 2010 já havia essa vontade política, digamos assim. Que não passou de vontade, aparentemente. Que não passou de vontade porque na prática sentiu-se muito pouco, ou seja, os municípios continuaram dependentes dos órgãos centrais, né? Os órgãos centrais decidiam, arquitetavam e executavam. Portanto, eram os ministérios que iam no território dos municípios e executavam os programas. Em 2018 é que, numa nova versão do regime, e ali foi muito simples, foi introduzir essa componente, uma espécie de força de transferir as competências e incluir os cessionários das competências, portanto, os cessionários e os excedentes, responsabilidades nas metas que se pretendiam atingir com essa transferência de competência. E para bem dizer, nós começamos a ter e temos, nós vamos falar do PIM, mas nós temos outros exemplos concretos de resultados tangíveis de que resultam dessa estratégia. O PIM é o que parece o que está na moda, não é? O PIM é o que está na moda, como diz, por razões óbvias. Não é? O PIM está a movimentar, de facto, a vida nos municípios. E de várias perspectivas, quer na perspectiva... É pena que nós não consigamos, pronto, por força do contexto que vivemos, andar um pouco mais pelo país para sentir efetivamente essa movimentação, essa alteração. Pois. Na vida dos municípios, porque os nossos municípios, efetivamente, desde que se lançou o slogan que a vida começa nos municípios, que nós pensámos que fôssemos perceber efetivamente alguma alteração, mas parece que não passou mesmo só de um slogan. Pois, nós de facto temos que reconhecer que tivemos alguns falhanços do ponto de vista das várias estratégias
que vem de 2010, tivemos sim, e temos que ser francos em reconhecer, mas estas falhas também têm servido para nos ajudar a melhorar, não é? E a criar mecanismos que sejam eficazes para aquilo que nós temos hoje garantido como sendo os bons resultados. É claro que estamos sempre na sequência de continuar o aprendizado, né? Queremos aliás, a vida é um aprendizado. A vida é um aprendizado, mas podemos fazer uma avaliação positiva e temos feito isso, temos feito esse exercício, quer a nível do grupo técnico, quer a nível dos próprios executores do PIM, tem-se feito esse exercício de avaliação e análise comparativa do que era antes e do que é atualmente. Mas antes que me perca em relação à primeira questão que coloca, é um instrumento de gestão e planificação de projetos e que resulta dos programas inseridos no Plano Nacional de Desenvolvimento, né, o Plano de Desenvolvimento Nacional, o PDN, e que cumpriu com várias etapas, ou seja, a sua tramitação envolveu todas as fases que são, por lei, obrigatórias, não é, para a sua materialização, começando por auscultar, ou seja, nós falamos em nome de uma estrutura que foi criada para o efeito, e aqui o grupo técnico é somente o braço técnico da Comissão Interministerial. Portanto, há uma Comissão Interministerial que é coordenada pelo Ministro de Estado da Coordenação Económica, que coordena a Comissão, que integram cerca de 14 setores, entre saúde, educação, construção, energia e água, interior, ação social, ambiente, comércio e indústria. Portanto, todos esses setores integram esta Comissão Interministerial. Depois, a nível da Comissão Interministerial, nós temos o grupo técnico, que, além de mim, integram vários secretários de Estado que respondem por estas áreas. E, a nível local, o grupo técnico também tem uma representação, ou seja, tem uma equipa de trabalho que... A nível dos governos provinciais? A nível dos governos provinciais, que é coordenada por um vice-governador, que é designado pelo governador provincial, e integram também o delegado provincial das Finanças, e aqui, por razões óbvias, o Ministério das Finanças tem órgãos desconcentrados a nível das províncias. Portanto, o delegado provincial das Finanças, o responsável pelo GEP, né, o Gabinete de Estudos e Planeamento Estratégico a nível da província, o responsável da Unidade de Contratação Pública, o responsável do Investimento Público, Departamento de Investimento Público, portanto, e os representantes das administrações municipais a nível da respectiva província. Portanto, este é o que nós chamamos a unidade técnica local e que faz uma espécie de ligação periódica. Aliás, nós podemos até dizer com a estrutura diária, central, com o grupo técnico. E o que é que nós fazemos? O grupo técnico faz o apoio técnico e metodológico, acompanha a execução dos projetos a nível dos 164 municípios e dos projetos a nível dos setores e auxilia os executores, quer locais, quer central, na adoção das melhores práticas a adotar em sede quer da execução dos procedimentos concursais, quer em sede do cumprimento das condições legais, as condições precedentes para efeito da elegibilidade dos projetos. E o que é isso? Nós, até então, até começarmos a trabalhar neste formato, até a preparação dos projetos do PIM, identificamos ações que constavam do Programa de Investimento Público, né, o PIP, que não passavam de meras ideias, ou seja,
construção de uma escola de 7 salas. E tem escrito no PIP, e o projeto via vários anos seguidos escrito, etc., e não se realizava. Também, mas do ponto de vista das condições precedentes, não havia cumprimento dessas condições. Portanto, não tinha os projetos executivos, o estudo de viabilidade. Vamos entrar nesses pormenores, porque certamente haverá alguma coisa aí para tentar perceber. Mas há uma pergunta que não se quer calar, aliás, nenhuma delas, nessa nossa conversa. O lançamento do PIM não foi feito em divisão ao processo tendo em conta o processo de autarcização em curso no país e tendo em vista as eleições autárquicas. Não, mas concorrem para a preparação das condições técnicas e administrativas para o sucesso das eleições autárquicas. Obviamente, como sabe, autarquias não é só eleições, há todo um trabalho por detrás, e uma das coisas que, por exemplo, integram as ações do PIM tem exatamente a ver com a construção de infraestruturas administrativas autárquicas para albergar, obviamente, os serviços das próximas autarquias, né, das futuras autarquias. Portanto, um dos pressupostos do ponto de vista da preparação das condições materiais, o PIM tem aqui uma percentagem ainda razoável para fazer face à criação de condições dessas infraestruturas. Politicamente, ele foi concebido para 2 anos, exatamente o prazo previsto para a realização das eleições autárquicas. Ou não vê só nesses termos? Não há aqui nenhuma relação, até porque... Voltamos para a segunda parte desta edição de Grande Entrevista. Hoje o nosso tema é o Plano Integrado de Intervenção nos Municípios. A minha convidada é a doutora Laurinda Cardoso, secretária de Estado do Ministério da Administração do Território e coordenadora do Grupo Técnico de Acompanhamento e Execução do PIM. Sr. Secretário de Estado, a velocidade com que começou e que depois ganhou o PIM, não afetou de alguma forma o processo de planeamento a nível das administrações municipais, das ações que efetivamente eram necessárias realizar? Independentemente de eu escutar, pronto, isso. Não, mas até tendo em conta a fragilidade das próprias estruturas administrativas dos municípios. Afetar do ponto de vista de impacto positivo necessário, né? Porque as administrações municipais reconhecem hoje que o exercício é interessante e acho que já vai tarde. A execução, do ponto de vista de execução dos projetos, é que foi, de facto, prejudicada com este processo, porque as administrações municipais não estavam suficientemente preparadas para identificar, eleger, preparar, quer do ponto de vista do projeto, primeiro, as tais condições materiais, que é os estudos executivos, porque depois isso implicava contratação de serviços, implicava procedimentos concursais e tudo mais. Nós estamos a falar de um período que levou mais de 10 meses. Portanto, tiveram, e todos os executores do PIM foram obrigados a observar e a cumprir escrupulosamente todas essas fases do processo. O que nós fizemos, e porque reconhecíamos, lá está, a tal questão do diagnóstico e do conhecimento da realidade local, o que fizemos é que, quando foi constituída a comissão interministerial e a necessidade de ter um grupo técnico, o grupo técnico tem unidades de trabalho. Tem, que nós chamamos a nossa Task Force Central, que é a DNIP, que é a Direção Nacional de Investimento Público das Finanças, que se ocupou de trabalhar nos procedimentos, nos instrutivos... Com cada uma das administrações. Na formação e capacitação dos responsáveis a cada uma das administrações. Aliás, esse processo é contínuo. Continua até agora.
Temos a outra unidade que é da contratação pública, um pouco agregada ao Serviço Nacional de Contratação Pública, que se ocupou também desta parte. Peças, modelos, formulários, templates, formação, capacitação e acompanhamento. Portanto, os municípios ganham por aí também. Também. Uma outra unidade que é a UTI, nós chamamos de Unidade de Infraestruturas, Unidade Técnica de Infraestrutura, que é coordenada pelo INOP, que é do MINOPOT, ou seja, o Instituto Nacional de Obras Públicas, que fizeram todo aquele trabalho prévio de projetos tipos de escolas, hospitais, centros médicos, em estreita colaboração, obviamente, no caso das escolas com o Ministério da Educação, no caso dos centros médicos, hospitais com o Ministério da Saúde, e peças técnicas para execução de estradas de terra e tudo mais, para facilitar, não é? E acelerar um pouco o processo do cumprimento dos requisitos, das condições precedentes a nível dos municípios. Portanto, foi feito todo este trabalho, foi prestado todo este apoio, não é? a nível dos municípios. Obviamente, cada município é um município. Pois, exatamente, tem realidades diferentes. Tem realidades completamente diferentes e nós, às vezes, da sede da província para a sede do município, estamos a falar em determinadas províncias de mais de 600, 700 quilómetros, às vezes da sede do município para a sede da comuna, e esse trabalho era feito diretamente com estes municípios. E continuam agora na perspectiva de acompanhamento e apoio técnico-metodológico. Portanto, ao longo deste período, nós vamos reforçar para permitir que aquelas províncias que estão, do ponto de vista de indicadores, um pouquinho abaixo, não é? Para que possam também subir e possamos ter todos os projetos em execução ao longo do primeiro semestre deste ano. Portanto, essas debilidades das estruturas administrativas terá sido o ponto fraco que mais condicionou o andamento do processo, ou não? Que mais condicionou o andamento do processo, não digo, mas que contribuiu para termos elevado, baixo número de projetos elegíveis no primeiro período de execução do PIME. Não é? Portanto, isso foi sendo recuperado. Nós estamos hoje com cerca de 1.490 projetos elegíveis, portanto, do universo de 1.700, acho que o resultado é muito bom. Será essa também a razão porque alguns municípios foram mais rápidos do que outros? Porque nós olhamos para as notícias e vemos velocidades diferentes, sobretudo na primeira fase. Houve um momento em que até parecia que havia ali uma competição para apresentar os projetos, pronto, para sair na notícia, para dizer que se está a fazer alguma coisa, etc. Portanto, essa terá sido também uma das razões que levou a que, efetivamente, algumas províncias andassem mais rapidamente do que outras. Alguns municípios, pelo menos, andassem mais rápidos que os outros. Sim, foi. Há províncias que tiveram, desde o início, definiram a estratégia, mais experientes, não é? Já um pouco mais... Mas quando fala mais experientes, está a falar de quê? Luanda, Benguela, Huila, dos principais centros, das principais cidades ou das províncias mais, digamos, mais desenvolvidas, mais... Nem tanto. Se nós olharmos para os nossos resultados, as províncias melhor posicionadas até o conjunto de províncias vai dos mais desenvolvidos ao menos desenvolvidos. Por exemplo, nós temos hoje as províncias melhor posicionadas: Bié, Mochico, Huila, Luanda. O Mochico está entre as melhores posicionadas. Está entre as melhores posicionadas. E, curiosamente, Luanda conseguiu, não é, melhores resultados no último semestre de 2020, né? Tanto, enquanto que muitas das províncias tiveram constrangimentos por causa das questões da mobilidade das pessoas, das empresas, dos técnicos, a questão do acesso aos materiais. A ideia que se cria, por exemplo, em relação ao Mochico. Exatamente, mas Luanda, como a cerca sanitária impedia, restringia, né, a saída e a entrada, mas Luanda não teve esse constrangimento. Então, no segundo semestre de 2020, Luanda conseguiu ter os melhores resultados. Outras províncias
há vários constrangimentos. Um deles, por exemplo, e vale a pena aqui dar nota disso, é que exatamente para cautelar que alguns projetos fossem se degradando, projetos paralisados por falta de financiamento, muitas das províncias optaram por incluir esses projetos com financiamento PIME. No entanto, alguns desses projetos têm conflitos. Conflitos porque o empreiteiro recebeu e não pagou, e porque há indícios de ter havido subfaturação e tudo mais, e há aí a intervenção do órgão que faz exatamente a investigação. Esse projeto fica de fora. O que é que acontece? Mas não devia. E nós temos debatido essa questão. Porquê? Porque há vários mecanismos legais que podem ser adotados para o processo correr sua tramitação normal, sem obstar à conclusão do projeto. Porque, como sabe, se uma escola, como é que se diz, uma infraestrutura para a construção de uma escola está paralisada há um ano, o custo para a conclusão é um em janeiro. Em fevereiro será outro. Em março será outro. E nisso, quem paga é o Estado. Portanto, se calhar é uma situação que convém ao próprio empreiteiro que está em litígio, não? Não, porque muitas das vezes há incumprimento do empreiteiro. Acho que aqui precisamos de fazer uma articulação com os órgãos que fazem a instrução criminal, para que se adote cada vez mais a figura do fiel depositário, coisa parecida, e não obstar que a obra seja concluída. Porque, no final das contas, o prejudicado é o Estado. O Estado é que... É esta visão que funciona a nível da comissão. Em muitas situações, estar a trabalhar com várias entidades para chegar a essa conclusão também contribuiu, digamos assim, para uma certa demora no início, e aqui nestes casos é a conclusão destes projetos. Outras situações tiveram a ver também com o facto de serem ideias. E então, enquanto que algumas províncias já tinham mais ou menos projeto de execução para aquilo que tinham escrito e foi só a certificação, muitas tiveram que fazer um processo desde o início, não é? Portanto, projeto tipo, projeto de execução, cumprir com aquele formalismo todo das regras de planificação e execução do Programa de Investimento Público, também levou ou fez com que elas estivessem relativamente atrasadas. Depois, obviamente, sem sombra de dúvida, as questões que já falamos, né? O corpo técnico. O corpo técnico para fazer face a todo esse trabalho que é novo, né, a nível dos municípios. E estes vão influenciando em função do município ou outro, né? Por exemplo, nós temos aqui o ILA 130 projetos já, Luanda 125, o AMBO 121, mas em contrapartida depois temos Cabinda com 31, o Quando Cubango com 34, Zaire com 22, portanto com um desempenho efetivamente muito de longe, muito aquém daquele do desempenho das outras províncias. Essas três situações que referiu têm exatamente enquadramento que eu referi há pouco. Cabinda e Quando Cubango são das duas províncias que reavaliaram a estratégia dos projetos da carteira, não é? Fizeram uma reavaliação e definiram novas prioridades, elencaram outros objetivos e melhoraram a articulação daquilo que estava a ser executado, não é? E aquilo que de facto contribuía... Não uma reavaliação feita com base em capricho, numa avaliação subjetiva. É uma avaliação, aliás, no sentido técnicos, de melhorar, sim, portanto, e em concertação convosco. Em concertação com as administrações municipais, estabeleceram prioridades com as administrações municipais e nós somos de facto informados e trabalhamos com estas províncias no sentido de adequar, e a primeira responsabilidade, ou seja, a principal, é verificar se de facto eles não alteram
o teto de financiamento, né? Porque o financiamento é fechado, né? Portanto, não podem extrapolar o teto de financiamento. O que está aqui em causa não é a velocidade com que se anda, mas efetivamente a qualidade, o resultado que se espera obter. Zaire tem na sua carteira muitos projetos de âmbito central. Muitos projetos de âmbito central, a nível das estradas, a nível isso interfere, portanto, estamos a falar de coisas diferentes. No caso concreto, interferiu porque, do ponto de vista da elegibilidade dos projetos, ou seja, do ponto de vista daquela tramitação que eu referi, de estudos executivos, criar as condições precedentes para que os projetos possam ser executados, os departamentos ministeriais, infelizmente, atrasaram-se. Né? Temos várias razões, mas atrasamos-nos um pouco e, em função disso, também tem impacto nos indicadores da província. Mas é uma situação já identificada e, em princípio, achamos que no primeiro semestre deste ano a coisa fica resolvida. Causou algum choque a informação, em alguns momentos, informações que nós depois víamos, né, com as quais tomávamos contacto nas placas que eram afixadas, em relação à disparidade de valores, de preços para a construção de obras iguais, similares. Uma escola, não vou agora dizer porque não tenho aqui esses elementos comigo, mas víamos uma escola numa província custava quase o dobro da mesma escola, de 7 salas de aulas, que acho que é o mínimo que existe, portanto, considerando até que, afinal de contas, se trabalhou numa padronização de modelos, mas causou algum efeito negativo, alguma reação negativa nas pessoas, essa disparidade de preços. A que é que se devia, afinal de contas, essa diferença? Bom, quem fala de escolas falará das estruturas, dos equipamentos hospitalares ou de outros, portanto... Este reflexo, este impacto que causou nas pessoas é positivo, atenção. Pois, porque as pessoas estão atentas. É sinal que as pessoas estão atentas, é sinal que as pessoas estão interessadas, é sinal que as pessoas participam. E repare, nós, a nível quer do grupo técnico, quer da comissão interministerial, quer dos executores do PIME, aprendemos muito com o feedback que temos das pessoas. Do que circula. Não é? Portanto, todas essas questões parece que não, mas elas são tidas em consideração, quer do ponto de vista da melhoria, da monitorização, quer do ponto de vista do debate, para se aferir, de facto, onde é que está o porquê da diferença. Bom, apesar de se terem definidos modelos, tipos, há vários critérios, não é, que concorrem para a construção do preço. E nesse particular, há que terem atenção, os materiais são usados, a disponibilidade desses materiais... Havendo um padrão, o material usar é o mesmo, e nós vemos, são escolas construídas ou com blocos ou com tijolos, são cobertas de chapas. Portanto, sim, mas temos escolas de telhas. Não percebi. Há escolas de telhas também. De telhas também. Sim. Portanto, não há um padrão único de cobertura? Não. É flexível. Aliás, uma das coisas que se discutiu a nível da unidade técnica de infraestruturas era, por exemplo, que os projetos fossem customizados numa perspectiva de respeitar o território em que eles vão ser executados. Sabe que a nível do leste nós temos configurações geográficas e territoriais completamente diferentes do sul, do norte, e as equipas técnicas aqui... Não, mas isso interferirá, por exemplo, numa obra de uma escola que se construa com chapa ou com telha? Aliás, a telha parece que até dá mais dignidade à obra. Exatamente. Portanto, isso nós estamos a falar de uma escola. Pode até parecer que não, ou um elemento menos significativo, mas, de facto, construir uma escola com mais dignidade também provoca outro efeito a nível da comunidade. Sim. Portanto, e talvez seja mais barato até. Sim, também pode ser mais barato. E aqui está ali a questão. Os materiais também têm impacto na determinação do preço, do custo da empreitada, do custo da obra.
a localização territorial da obra também tem impacto no custo do material. Portanto, há vários elementos que concorrem para a definição do preço. É óbvio que e nós tivemos vários registros, não é, de que, assim, à primeira vista, parecia, de facto, bom, exorbitante. Mas depois vai-se verificar que naquela região, não é, o transporte do material até lá custa assim. Então, há aqui vários elementos que têm que ser analisados de uma forma objetiva. Se nós olharmos só para a placa, que muitas das vezes acontece, olhamos para a placa que circula nas redes sociais e dizemos, então como é que é possível? Em Luanda está a custar isso? Não, mas há valores escandalosos. Há valores que... Portanto, não sabem o diabo. Quer dizer, não sei, pronto, há uma placa que circula por aí nos últimos dias do valor da terraplanagem de 15 km de estrada, quer dizer, um valor exorbitante. E a terraplanagem na província do Zaire, não sei até que ponto... Banza Congo. Quer dizer, que é assustador. Porque se for para reparar, para se fazer intervenção em ravinas, etc., aquilo não é competência do PIM, aquilo é obra de nível central, é uma terraplanagem. Portanto, acho que, efetivamente, a Comissão tem uma responsabilidade no sentido de ser também rigorosa em relação a isso. É isso. Por acaso, nós tomamos contacto com esta situação que esteve a circular, e a primeira coisa que fiz, sem falar com os outros membros da comissão, foi entrar para o sistema e verificar, identificar o projeto. Portanto, nós podemos, o Manuel pode fazer isso, né, a todo o tempo, e entrar no www.pim, vai encontrar o mapa, vai clicar em em Zaire, municípios de Banza Congo, e fui ver o projeto. E o projeto é construção e reabilitação das ruas, das vias de acesso que dão a sede, que ligam a sede de Banza Congo. Portanto, o que sucedeu em relação àquela placa, e em relação, obviamente, com as necessárias responsabilidades do executor, se verificar, se fizer essa consulta, vai ver que a placa não está em conformidade com o projeto. Ou seja, a placa reduziu o escopo do trabalho. Portanto, o escopo de trabalho não é aquele. Não é aquele escopo de trabalho. E isto não é armadilhado, ou seja, não sou eu que estou aqui a dizer. Qualquer uma pessoa, agora neste momento o telespectador pode pegar, entra na plataforma do PIM e vai ver. Portanto, uma das vantagens, e aqui, como eu acabei de referir há pouco, desta estamos troca em presença de uma fake news, como é agora. Não é, porque a placa está lá. E o valor é aquilo. Agora, o escopo de trabalho, ou seja, não é só terraplanagem. Não é terraplanagem sequer. Não é terraplanagem sequer. E aí é que se coloca a questão. Portanto, porquê que a placa tem um escopo de trabalho que não corresponde ao que está no projeto? E isto nós conseguimos aferir, quer o cidadão, o munícipe interessado, através da verificação dos projetos, que é público. Uma das coisas que nós tentamos... Mas o valor é mesmo aquele que está ali? O valor é aquele, mas são níveis de intervenção diferentes, não é terraplanagem. É um outro nível de intervenção diferente. Portanto, continua a ser uma obra de responsabilidade municipal, responsabilidade local. É uma obra de responsabilidade local, sim. De quantos anos é que precisaria? Portanto, se partirmos do princípio de que um dos critérios de execução do PIM é que as administrações municipais recebam cada uma até 300 milhões de kwanzas ano, não é? No quadro do projeto. Portanto, essa administração municipal precisaria de pelo menos 3 anos, não 4 anos, para pagar essa obra. Portanto, 300 no primeiro ano, 300 no segundo, 900, mais 100 milhões, digamos assim. Ou seja, ou se iria estender o projeto para mais um ano, só para atender aquilo, ou tinha que se encontrar outra forma
para financiar o projeto, considerando efetivamente que o plano tem esse tempo de execução. Não, repare, não há, a nível do PIM, eu estou aqui a fazer esse boneco, não há possibilidade sequer de existirem projetos que não tenham cobertura do ponto de vista de financiamento. Não há. Tal como eu referi, o valor de financiamento está distribuído por áreas e por projetos. Por isso é que nós dissemos a carteira PIM. Então, todos os projetos e as ações do PIM, os projetos do PIM estão lá no PIB. Há municípios que podem receber mais do que outros, em função da carteira de projetos. Da carteira de projetos. Em função da carteira de projetos. Porque eles não recebem uma dotação. Isso se calhar vai obrigar-me então eu vou buscar projetos. Não, ele não vai buscar projetos. Ele tem uma carteira fechada. Ele já tem uma carteira fechada. Então ele vai dizer, não foram honestos comigo, podiam dizer-me que com o meu limite, ou seja, que eu não tenho limite, e eu ia apresentar mais projetos. Não. E repare, este exemplo que referiu há pouco, por exemplo, de Basa Congo, este era um projeto que já estava no PIP há algum tempo, inscrito pelo então Ministério das Obras Públicas, não é? E que depois, no âmbito da delimitação das transferências de competência, passou para o município. Portanto, fez-se essa atualização e o projeto passou para a subordinação do órgão local. Portanto, este é um dos exemplos do projeto que passou para o PIM, já estava inserido no Programa de Investimento Público e não havia sido executado por falta de financiamento. Portanto, esse projeto vai continuar e vai ser coberto pelo PIM. Vai ser coberto pelo PIM. Já integra a carteira do PIM. A carteira do PIM é fechada. A carteira do PIM tem 1.749 projetos agregados. Eu sou administrador. Se eu soubesse que podia estender um bocado mais, quer dizer, eu também estendia. E não me ficava por uma escola, um posto médico, se calhar estendia por um bocado mais. Mas havia critérios que é o teto da província. É que depois não tem o teto da província, e depois delimitava. Eu posso fazer todo o remanejamento que quiser. Por exemplo, quando Cubango, Cabinda reajustaram a carteira, definiram prioridades. Então tira do município para pôr no outro. Em função das prioridades que eles debaterem ali a nível da província. Tira do município, pronto, vai. Mas passa a ser, então, depois da concertação e participação pública da sociedade, passa a ser uma necessidade, passa a ser decisão exclusiva das autoridades, das administrações, que em determinado momento pode até não estar conforme os anseios e as expectativas da comunidade. Mas eles, para alterarem, têm que fazer o mesmo processo. Ele, para alterar a carteira que foi aprovada, ele tem que fazer o mesmo processo. Foi o que aconteceu no caso. É que eu estou a achar interessante esse momento. Sim. É exatamente o que aconteceu. Ele tem que fazer o processo de volta, em função dos interesses, obviamente, que a província, o município definido como sendo prioritários. Ele respeita o procedimento e volta. Depois disso estamos aqui a falar, portanto, não há possibilidade de mais nenhuma província, nenhum município, portanto, a carteira de projetos está fechada e aquilo mesmo só aí. A carteira de projetos ficou fechada a partir do momento em que ela foi aprovada, inserida no PIP, ou aprovado o Orçamento Geral do Estado, não é? Está fechada. Voltamos para a segunda parte desta edição de grande entrevista. Hoje o nosso tema é o Plano Integrado de Intervenção nos Municípios. A minha convidada é a doutora Laurinda Cardoso, secretária de Estado do Ministério da Administração do Território e coordenadora do Grupo Técnico de Acompanhamento e Execução do PIM. Sr. Secretário de Estado, a velocidade com que começou e que depois ganhou o PIM, não afetou de alguma forma o processo de planeamento a nível das administrações municipais, das ações que efetivamente eram necessárias realizar? Independentemente de eu escutar, pronto, isso. Não, mas até tendo em conta a fragilidade das próprias estruturas administrativas dos municípios. Afetar, do ponto de vista de impacto,
positivo necessário, né? Porque as administrações municipais reconhecem hoje que o exercício é interessante e acho que já vai tarde. A execução, do ponto de vista de execução dos projetos, é que foi, de facto, prejudicada com este processo, porque exatamente porque as administrações municipais não estavam suficientemente preparadas para identificar, eleger, preparar, quer do ponto de vista do projeto, primeiro, as tais condições materiais, que é os estudos executivos, porque depois isso implicava contratação de serviços, implicava procedimentos concursais e tudo mais. Nós estamos a falar de um período que levou mais de 10 meses. Portanto, tiveram, e todos os executores do PIME foram obrigados a observar e a cumprir escrupulosamente todas essas fases do processo. O que nós fizemos, e porque reconhecíamos, lá está, a tal questão do diagnóstico e do conhecimento da realidade local, o que fizemos é que, quando foi constituída a comissão interministerial e a necessidade de ter um grupo técnico, o grupo técnico tem unidades de trabalho. Tem, que nós chamamos a nossa Task Force Central, que é a DNIP, que é a Direção Nacional de Investimento Público das Finanças, que se ocupou de trabalhar nos procedimentos, nos instrutivos... Com cada uma das administrações. Na formação e capacitação dos responsáveis a cada uma das administrações. Aliás, esse processo é contínuo. Continua até agora. Temos a outra unidade, que é da contratação pública, um pouco agregada ao Serviço Nacional de Contratação Pública, que se ocupou também desta parte. Peças, modelos, formulários, templates, formação, capacitação e acompanhamento. Portanto, os municípios ganham por aí também. Também. Uma outra unidade, que é a UTI, nós chamamos de Unidade de Infraestruturas, Unidade Técnica de Infraestrutura, que é coordenada pelo INOP, que é do MINOPOT, ou seja, o Instituto Nacional de Obras Públicas, que fizeram todo aquele trabalho prévio de projetos tipos de escolas, hospitais, centros médicos, em estreita colaboração, obviamente, no caso das escolas com o Ministério da Educação, no caso dos centros médicos, hospitais com o Ministério da Saúde, e peças técnicas para execução de estradas de terra e tudo mais, para facilitar, não é? E acelerar um pouco o processo do cumprimento dos requisitos, das condições precedentes a nível dos municípios. Portanto, foi feito todo este trabalho, foi prestado todo este apoio, não é? a nível dos municípios. Obviamente, cada município é um município. Pois, exatamente, tem realidades diferentes. Tem realidades completamente diferentes e nós, às vezes, da sede da província para a sede do município, estamos a falar em determinadas províncias de mais de 600, 700 quilómetros, às vezes da sede do município à sede da comuna, e esse trabalho era feito diretamente com estes municípios. E continuam agora numa perspectiva de acompanhamento e apoio técnico-metodológico. Portanto, ao longo deste período, nós vamos reforçar para permitir que aquelas províncias que estão, do ponto de vista de indicadores, um pouquinho abaixo, não é? Para que possam também subir e possamos ter todos os projetos em execução ao longo do primeiro semestre deste ano. Portanto, essas debilidades das estruturas administrativas terá sido o ponto fraco que mais condicionou o andamento do processo? Ou não? Que mais condicionou o andamento do processo, não digo, mas que contribuiu para termos elevado baixo número de projetos elegíveis no primeiro período de execução do PIME. Não é? Portanto, isso foi sendo recuperado. Nós estamos hoje com cerca de 1.490 projetos elegíveis, portanto, do universo de 1.700, acho que o resultado é muito bom. Será essa também a razão porque alguns municípios foram mais rápidos do que outros? Porque nós olhamos para as notícias e vemos velocidades diferentes, sobretudo na primeira fase. Houve um momento em que
até parecia que havia ali uma competição para apresentar os projetos, pronto, para sair na notícia, para dizer que se está a fazer alguma coisa, etc. Portanto, essa terá sido também uma das razões que levou a que, efetivamente, algumas províncias andassem mais rapidamente que outras. Alguns municípios, pelo menos, andassem mais rápidos que os outros. Sim, foi. Há províncias que tiveram, desde o início, definiram a estratégia, mais experientes, não é? Já um pouco mais... Mas quando fala mais experientes, está a falar de quê? Luanda, Benguela, Huila, dos principais centros, das principais cidades ou das províncias mais, digamos assim, mais desenvolvidas, mais... Nem tanto. Se nós olharmos para os nossos resultados, as províncias melhor posicionadas até o conjunto de províncias vai dos mais desenvolvidos ao menos desenvolvidos. Por exemplo, nós temos hoje as províncias melhor posicionadas: Bié, Mochico, Huila, Luanda. O Mochico está entre as melhores posicionadas. Está entre as melhores posicionadas. E, curiosamente, Luanda conseguiu, não é, melhores resultados no último semestre de 2020, né? Tanto, enquanto que muitas das províncias tiveram constrangimentos por causa das questões da mobilidade das pessoas, das empresas, dos técnicos, a questão do acesso aos materiais. A ideia que se cria, por exemplo, em relação ao Mochico. Exatamente, mas Luanda, como a cerca sanitária impedia, restringia, né, a saída e a entrada, mas Luanda não teve esse constrangimento. Então, no segundo semestre de 2020, Luanda conseguiu ter os melhores resultados. Outras províncias, há vários constrangimentos. Um deles, por exemplo, e vale a pena aqui dar nota disso, é que exatamente para cautelar que alguns projetos fossem se degradando, projetos paralisados por falta de financiamento, muitas das províncias optaram por incluir esses projetos com financiamento PIME. No entanto, estes projetos, alguns desses projetos têm conflitos. Conflitos porque o empreiteiro recebeu e não pagou, e porque há indícios de ter havido subfaturação e tudo mais, e há aí a intervenção do órgão que faz exatamente a investigação. Esse projeto fica de fora. O que é que acontece? Mas não devia. E nós temos debatido essa questão. Porquê? Porque há vários mecanismos legais que podem ser adotados para o processo correr sua tramitação normal, sem obstar à conclusão do projeto. Porque, como sabe, se uma escola, como é que se diz, uma infraestrutura para a construção de uma escola está paralisada há um ano, o custo para a conclusão é em janeiro. Em fevereiro será outro. Em março será outro. E nisso, quem paga é o Estado. Portanto, se calhar é uma situação que convém ao próprio empreiteiro que está em litígio, não? Não, porque muitas das vezes há incumprimento do empreiteiro. Acho que aqui precisamos de fazer uma articulação com os órgãos que fazem a instrução criminal, para que se adote cada vez mais a figura do fiel depositário, coisa parecida, e não obstar que a obra seja concluída. Porque, no final das contas, o prejudicado é o Estado. O Estado é que... É esta visão que funciona a nível da Comissão. Em muitas situações, estar a trabalhar com várias entidades para chegar a essa conclusão também contribuiu, digamos assim, para uma certa demora no início, e aqui nestes casos é a conclusão destes projetos. Outras situações tiveram a ver também com o facto de serem ideias. E então, enquanto que algumas províncias já tinham mais ou menos projeto de execução para aquilo que tinham escrito e foi só a certificação, muitas tiveram que fazer um processo desde o início, não é? Portanto, projeto tipo, projeto de execução, cumprir com aquele formalismo todo das regras
planificação e execução do programa de investimento público também levou ou fez com que elas estivessem relativamente atrasadas. Depois, obviamente, sem sombra de dúvida, as questões que já falamos, né? O corpo técnico. O corpo técnico para fazer face a todo esse trabalho que é novo, né, a nível dos municípios. E estes vão influenciando em função do município ou outro, né? Por exemplo, nós temos aqui o ILA 130 projetos já, Luanda 125, o AMBO 121, mas em contrapartida depois temos Cabinda com 31, o Quando Cubango com 34, Zaire com 22, portanto com um desempenho efetivamente muito de longe, muito aquém daquele do desempenho das outras províncias. Essas três situações que referiu têm exatamente enquadramento que eu referi há pouco. Cabinda e Quando Cubango são das duas províncias que reavaliaram a estratégia dos projetos da carteira, não é? Fizeram uma reavaliação e definiram novas prioridades, elencaram outros objetivos e melhoraram a articulação daquilo que estava a ser executado, né, e aquilo que de facto contribuía... Não uma reavaliação feita com base em capricho, numa avaliação subjetiva. É uma avaliação que, aliás, no sentido de melhorar, sim, portanto, e em concertação convosco. Sim. Em concertação com as administrações municipais, estabeleceram prioridades com as administrações municipais e nós somos de facto informados e trabalhamos com estas províncias no sentido de adequar, e a primeira responsabilidade, ou seja, a principal, é verificar se de facto eles não alteram o teto de financiamento, né? Porque o financiamento é fechado, né? Portanto não podem extrapolar o teto de financiamento. O que está aqui em causa não é a velocidade com que se anda, mas efetivamente a qualidade, o resultado que se espera obter. Zaire tem na sua carteira muitos projetos de âmbito central. Muitos projetos de âmbito central, a nível das estradas, a nível isso interfere, portanto, estamos a falar de coisas diferentes. No caso concreto, interferiu porque, do ponto de vista da elegibilidade dos projetos, ou seja, do ponto de vista daquela tramitação que eu referi, de estudos executivos, criar as condições precedentes para que os projetos possam ser executados, os departamentos ministeriais, infelizmente, atrasaram-se. Né? Temos várias razões, mas atrasamos-nos um pouco e, em função disso, também tem impacto nos indicadores da província. Mas é uma situação já identificada e, em princípio, achamos que no primeiro semestre deste ano a coisa fica resolvida. Causou algum choque a informação, em alguns momentos, informações que nós depois víamos, né, com as quais tomávamos contacto nas placas que eram afixadas, em relação à disparidade de valores, de preços para a construção de obras iguais, similares. Uma escola, não vou agora dizer porque não tenho aqui esses elementos comigo, mas víamos uma escola numa província custava quase o dobro da mesma escola, de 7 salas de aulas, que acho que é o mínimo que existe, portanto, considerando até que, afinal de contas, se trabalhou numa padronização de modelos, mas causou algum efeito negativo, alguma reação negativa nas pessoas, essa disparidade de preços. A que é que se devia, afinal de contas, essa diferença? Bom, quem fala de escolas falará das estruturas, dos equipamentos hospitalares ou de outros, portanto... Este reflexo, este impacto que causou nas pessoas é positivo, atenção. Pois, porque as pessoas estão atentas. É sinal que as pessoas estão atentas, é sinal que as pessoas estão interessadas, é sinal que as pessoas participam. E repare, nós, a nível quer do grupo técnico, quer da Comissão Interministerial, quer dos executores do PIME, aprendemos muito com o feedback que temos das pessoas. Do que circula. Não é? Portanto, todas essas questões parece que não, mas elas são tidas em consideração, quer do ponto de vista da melhoria, da monitorização, quer do ponto de vista do debate, para se aferir, de facto, onde é que está o porquê da diferença. Bom,
Apesar de se terem definidos modelos, tipos, há vários critérios, não é, que concorrem para a construção do preço. E nesse particular há que terem atenção os materiais que são usados, a disponibilidade desses materiais. Havendo um padrão, o material usado é o mesmo. E nós vemos, são escolas construídas ou com blocos ou com tijolos. São cobertas de chapas. Portanto, sim, mas temos escolas de telhas. Não percebi. Há escolas de telhas também. De telhas também. Sim, sim. Portanto, não há um padrão único de cobertura? Não. É flexível. Aliás, uma das coisas que se discutiu a nível da unidade técnica de infraestruturas era, por exemplo, que os projetos fossem customizados numa perspectiva de respeitar o território em que eles vão ser executados. Sabe? A nível do leste nós temos configurações geográficas e territoriais completamente diferentes do sul, do norte, e as equipas técnicas aqui... Não, mas isso interferirá, por exemplo, numa obra de uma escola que se construa com chapa ou com telha? Aliás, a telha parece que até dá mais dignidade à obra. Exatamente. Portanto, isso nós estamos a falar de uma escola. Pode até parecer que não, ou um elemento menos significativo, mas, de facto, construir uma escola com mais dignidade também provoca outro efeito a nível da comunidade. Sim. Portanto, e talvez seja mais barato até. Sim, também pode ser mais barato. E aqui está ali a questão. Os materiais também têm impacto na determinação do preço, do custo da empreitada, do custo da obra. A localização territorial da obra também tem impacto no custo do material. Portanto, há vários elementos que concorrem para a definição do preço. É óbvio que e nós tivemos vários registros, não é, de que, assim, à primeira vista, parecia, de facto, bom, exorbitante. Mas depois vai-se verificar que naquela região, não é, o transporte do material até lá custa assim. Então, há aqui vários elementos que têm que ser analisados de uma forma objetiva. Se nós olharmos só para a placa, que muitas das vezes acontece, olhamos para a placa que circula nas redes sociais e dizemos, então como é que é possível? Em Luanda está a custar isso? Não, mas há valores escandalosos. Há valores que... Portanto, não sabem o diabo. Quer dizer, não sei, pronto, há uma placa que circula por aí, nos últimos dias, do valor da terraplanagem de 15 km de estrada, quer dizer, um valor exorbitante. E a terraplanagem na província do Zaire, não sei até que ponto... Banza Congo. Quer dizer, que é assustador. Porque se for para reparar, para se fazer intervenção em ravinas, etc., aquilo não é competência do PIM, aquilo é obra de nível central, é uma terraplanagem. Portanto, acho que, efetivamente, a Comissão tem uma responsabilidade no sentido de ser também rigorosa em relação a isso. É isso. Por acaso, nós tomamos contacto com esta situação que esteve a circular, e a primeira coisa que fiz, sem falar com os outros membros da comissão, foi entrar para o sistema e verificar, identificar o projeto. Portanto, nós podemos, o Manuel pode fazer isso, né, a todo o tempo, e entrar no www.pim, vai encontrar o mapa, vai clicar em Zaire, municípios de Banza Congo, e fui ver o projeto. E o projeto é construção e reabilitação das ruas, das vias de acesso que dão a sede, que ligam a sede de Banza Congo. Portanto, o que sucedeu em relação àquela placa, e em relação, obviamente, com as necessárias responsabilidades do executor, se verificar, se fizer essa consulta, vai ver que a placa não está em conformidade com o projeto. Ou seja, a placa reduziu o escopo do trabalho. Portanto, o escopo de trabalho não é aquele. Não é aquele. Não é aquele escopo de trabalho.
E isto não é armadilhado, ou seja, não sou eu que estou aqui a dizer. Qualquer uma pessoa, agora neste momento o telespectador pode pegar, entra na plataforma do PIME e vai ver. Portanto, uma das vantagens, e aqui, como eu acabei de referir há pouco, desta estamos troca em presença de uma fake news, como é agora. Não é, porque a placa está lá. E o valor é aquilo. A placa agora, está lá, o o valor está lá. O escopo de trabalho não é só terraplanagem. Não é terraplanagem sequer. Não é terraplanagem sequer. E aí é que se coloca a questão. Portanto, porquê que a placa tem um escopo de trabalho que não corresponde ao que está no projeto? Isto nós conseguimos aferir, quer o cidadão, o munícipe interessado, através da verificação dos projetos, que é público. Uma das coisas que nós tentamos... Mas o valor é mesmo aquilo que está ali? O valor é aquilo, mas são níveis de intervenção diferentes, não é terraplanagem, é um outro nível de intervenção diferente. Portanto, continua a ser uma obra de responsabilidade municipal, responsabilidade local. É uma obra de responsabilidade local, sim. De quantos anos é que precisaria? Portanto, se partirmos do princípio de que um dos critérios de execução do PIME é que a administração municipal, as administrações municipais recebam cada uma até 300 milhões de kwanzas ano, não é? No quadro do projeto. Portanto, essa administração municipal precisaria de pelo menos 3 anos, não 4 anos, para pagar essa obra. Portanto, 300 no primeiro ano, 300 no segundo, 900, mais 100 milhões, digamos assim. Ou seja, ou seria estender o projeto para mais um ano, só para atender aquilo, ou tinha que se encontrar outra forma para financiar o projeto, considerando efetivamente que o plano tem esse tempo de execução. Não, repare, não há, a nível do PIME, eu estou aqui a fazer esse boneco, não há possibilidade sequer de existirem projetos que não tenham cobertura do ponto de vista de financiamento. Não há. Tal como eu referi, o valor de financiamento está distribuído por áreas e por projetos. Por isso é que nós dissemos a carteira PIME. Então, todos os projetos e as ações do PIME, os projetos do PIME estão lá no PIB. Há municípios que podem receber mais do que outros, em função da carteira de projetos. Da carteira de projetos. Em função da carteira de projetos. Porque eles não recebem uma dotação. Isso se calhar vai obrigar-me então eu vou buscar projetos. Não, ele não vai buscar projetos. Ele tem uma carteira fechada. Ele já tem uma carteira fechada. Então ele vai dizer, não foram honestos comigo, podiam dizer-me que com o meu limite, ou seja, que eu não tenho limite, e eu ia apresentar mais projetos. Não. E repare, este exemplo que referiu há pouco, por exemplo, de Baza Congo, este era um projeto que já estava no PIP há algum tempo, inscrito pelo então Ministério das Obras Públicas, não é? E que depois, no âmbito da delimitação das transferências de competência, passou para o município. Portanto, fez essa atualização e o projeto passou para a subordinação do órgão local. Portanto, este é um dos exemplos do projeto que passou para o PIME, já estava inserido no programa de investimento público e não havia sido executado por falta de financiamento. Portanto, esse projeto vai continuar e vai ser coberto pelo PIME. Vai ser coberto pelo PIME, já integra a carteira do PIME. A carteira do PIME é fechada. A carteira do PIME tem 1.749 projetos agregados. Eu sou administrador. Se eu soubesse que podia estender um bocado mais, quer dizer, eu também estendia. E não me ficava por uma escola, um posto médico, se calhar estendia por um bocado mais. Mas havia critérios que é o teto da província. É que depois não tem o teto da província, e depois delimitava. Eu posso fazer todo o remanejamento que quiser. Por exemplo, quando Cubango, Cabinda reajustaram a carteira, definiram prioridades. Então tira do município para pôr no outro. Em função das prioridades que eles debaterem ali a nível da província. Tira do município, pronto, vai. Mas passa a ser, então, depois da concertação e participação pública,
da sociedade, passa a ser uma necessidade, passa a ser decisão exclusiva das autoridades, das administrações, que em determinado momento pode até não estar conforme os anseios e as expectativas da comunidade. Mas eles, para alterarem, têm que fazer o mesmo processo. Ele, para alterar a carteira que foi aprovada, ele tem que fazer o mesmo processo. Foi o que aconteceu no caso. É que eu estou a achar interessante esse momento. Sim. É exatamente o que aconteceu. Ele tem que fazer o processo de volta, em função dos interesses, obviamente, que a província, o município definido como sendo prioritários. Ele respeita o procedimento e volta. Depois disso estamos aqui a falar, portanto, não há possibilidade de mais nenhuma província, nenhum município, portanto, a carteira de projetos está fechada, e aquilo mesmo só aí. A carteira de projetos ficou fechada a partir do momento em que ela foi aprovada, inserida no PIP, ou aprovado o Orçamento Geral do Estado, não é? Está fechada. No entanto, aquelas províncias que, por algum motivo de força maior, devidamente fundamentado e justificado, entender remanejar, aliás, isso resulta de das conclusões da reunião de balanço com o Presidente da República, né? E que as províncias têm até o primeiro trimestre de 2021, caso entendam fazer algum remanejamento, e desde que o projeto não tenha dado início ainda à sua execução, ou seja, ainda não há trabalhos feitos, não há desembolsos efetuados, podem fazer esse remanejamento. Porém, estas províncias ficam obrigadas a respeitar o teto de financiamento. Para a província, portanto, considerando o número de municípios. Exatamente, ele fica obrigado a respeitar esse teto, porque o dinheiro não estica, né? Não é elástico, o valor é aquele, portanto, e eles têm que respeitar esse teto. A autoridade administrativa local depois assume os riscos da insatisfação que eventualmente for da reação que a população tiver em relação a isso. No entanto, esse remanejamento, uma vez efetuado a nível da província, cumprindo com os tais requisitos que referi, deve também cumprir com as regras da sua inscrição no Programa de Investimento Público. Tem que ser aprovado pelo titular do Executivo para ser inscrito no Programa de Investimento Público, no tal PIP. Portanto, por ali se consegue mais ou menos ter o acompanhamento, quer dos níveis de execução dos projetos, quer de eventuais alterações que se façam às carteiras, quer do município, quer da província. Portanto, em relação a essa coisa, portanto, não há nenhuma mentira, aquilo é verdade. Em relação a este? Não, esse caso estamos a falar do Zaire. Portanto, em relação ao caso de Banza Congo, o que há é uma discrepância do escopo de trabalho, que consta da carteira, com a placa da obra. Por que só em 8 províncias, ou pelo menos é o que eu deduzo, não é? Só em 8 províncias é que está prevista a construção de estruturas para os órgãos das autarquias locais? É porque outras já têm e podem ser adaptadas, ou é porque haverá outra razão, Sr. Secretário? Essa é uma boa pergunta. Por que só são 8? Na verdade, são mais. E o motivo é exatamente o porquê, na segunda parte da sua questão. A estratégia que foi adotada para a construção das infraestruturas administrativas e autárquicas foi um pouco remanejar, racionalizar os meios e priorizar-se municípios que não tinham infraestruturas administrativas. Ou seja, nós temos... Que pudessem albergar as futuras estruturas autárquicas. Não ainda, ou mesmo que tenham condições para o funcionamento das atuais administrações municipais. Vou dar exemplo concreto de Belas. Com a alteração da divisão política administrativa de 2016, o município de Belas ficou com a sua sede no território de Talatona. Portanto, Belas é um dos municípios que beneficiou, tanto já foi consignada a empreitada para a construção da infraestruturas autárquicas. Portanto, além de Belas, temos Catumbela, que tem uma situação mais ou menos parecida, tem lá uma infraestrutura já em degradação. Catumbela, o Cuito, o Negás, o Menong e o Saurimo. E além destas 8, e exatamente para racionalizar meios, há uma outra estratégia associada que também integra o PIB. Mas ela passa assim despercebida, porque os projetos estão inscritos como sendo
reabilitação e ampliação de infraestruturas administrativas. No essencial, o escopo desse projeto é reabilitar a atual infraestrutura administrativa, onde funciona a atual administração municipal, e na componente da ampliação é a construção das assembleias municipais. Exatamente, construção e aperfeiçoamento das assembleias municipais. E aqui qual é a estratégia? É agregar as assembleias municipais... Isso vai acontecer em todas as províncias? As infraestruturas. Ou em todos os municípios? Nesta perspectiva integram o PIM 80 projetos. 80 projetos, dos quais 50 e poucos a cargo da Unidade Orçamental Ministério da Administração do Território, 30 e poucos foram desagregados para os governos provinciais. Né? Na perspectiva, são os governos provinciais que vão fazer a execução destes projetos. Portanto, não são só 8, são no total cerca de 88 projetos que visam a criação de condições para o funcionamento das futuras autarquias locais. 36 complexos residenciais administrativos. 36 complexos residenciais administrativos. Esse dado faz referência aos dados do Ministério da Administração do Território também. E nessa perspectiva, o que se pretende é construir, e eu digo este dado porque, além destes, há outros que são da iniciativa dos governos provinciais. Mas o que se pretende com estes projetos é a criação de condições para alojamento dos funcionários técnicos da administração local. Portanto, essa estratégia... Que forem deslocados de uma localidade... Exatamente. Exatamente, de uma localidade para outra. Exatamente. Houve também aqui um trabalho de fundo que faz não coincidir os territórios onde vão ser implementados esses projetos com aqueles municípios que hoje já têm as centralidades e que a oferta do ponto de vista de habitação é razoável. Não é? Portanto, estes projetos serão construídos maioritariamente nos municípios eminentemente rurais, né? Ali onde há condições menos favoráveis para que o profissional da administração, da saúde, da educação possa deslocar e lá conseguir permanecer para trabalho. Né? É também um pouco associada à estratégia da preparação do processo autárquico. Uma questão que efetivamente se levanta é: estão-se a construir escolas, equipamentos hospitalares, etc. Portanto, vai ser preciso pessoal para trabalhar aí, professores, pessoal médico, pessoal hospitalar, médicos, etc, etc. Entretanto, os municípios não contratam pessoal, não têm essa autonomia. Portanto, a construção dessas infraestruturas, tendo em vista o seu funcionamento e, por via disso, a admissão de pessoal, portanto, é feita em concertação com a estrutura central, já que é ela que depois tem essa responsabilidade. Se falarmos de 4.000 salas de aulas, estamos no mínimo a falar de 4.000 professores. Já há uma participação dos governadores provinciais no processo de contratação e recrutamento de profissionais, mas de qualquer modo o que também está a ser feito em articulação com os integrantes do grupo técnico, e aqui essencialmente o setor da saúde e da educação, é fazer-se projeção de empregabilidade. Ou seja, dos dados, e lá vamos mais uma vez à nossa plataforma digital, nós podemos verificar o índice de empregabilidade, quer dos postos de trabalho que estão a ser gerados temporariamente com a execução das empreitadas, os precários, mas também é um trabalho, e essa informação também é disponibilizada. Penso que até ontem, que foi a altura que estive a consultar,
estima-se que com a entrada em funcionamento de todas essas infraestruturas que integram a carteira PYME, possa gerar cerca de 28 mil postos de trabalho. Portanto, a estratégia que está a ser adotada aqui entre o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde e o Ministério também das quadros Finanças... administrativos, exatamente, de outras estruturas. Exatamente, entre corpo docente, corpo técnico, enfermeiros, médicos e auxiliares, motoristas, aquelas coisas todas. Portanto, o fim do PYME vai significar também mais emprego. Mais emprego. Empregos desse tipo de profissionais. Exatamente. Saúde, educação e etc. Exatamente. E a colação desse trabalho aos projetos do PYME é para reduzir o tempo de espera entre a inauguração, a entrada em funcionamento dessas infraestruturas. Portanto, uma escola de 7 salas de aulas não demorará tanto tempo a ser construída. E o que vai acontecer é que vai haver um tempo entre a conclusão da obra e a sua entrada, digamos, a sua ocupação. Pelo trabalho feito, acho que não. Não? Acho que não. Não, é muito pouco provável. Acho que não. Então, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação também estão trabalhando uma espécie de planificação, não é? Das despesas. Portanto, eu acho que é muito pouco provável que isto aconteça. Mas vai se reforçar um pouco nesse sentido, porque os procedimentos do concurso ainda levam algum tempo e penso que dos que foram realizados têm correspondido para as infraestruturas que têm sido já inauguradas. Todas que foram inauguradas até agora estão a funcionar. Tem chegado à Comissão e ao grupo técnico denúncias de acomodação de interesses de responsáveis locais nos projetos que estão em curso? Nas obras de autoridades locais que tenham empresas suas ou de familiares, etc., que, portanto, nos projetos estão em curso. Bom, que chegam... Ou não há denúncias, não há práticas danosas, digamos assim, em torno desse processo, do processo em curso, das obras em curso no quadro do PYME? Bom, práticas danosas, sim, do ponto de vista de registros que nos tenha chegado ao conhecimento, não. Há de facto alguns processos mal instruídos. Há às vezes alguma pressão de um órgão superior em relação a um órgão inferior, em relação ao seguir um procedimento ou outro, não é? Mas que nós tenhamos conhecimento e que se tenha, e aqui conhecimento refiro-me do ponto de vista da avaliação de factos, né? E provas, nós não temos ainda. Né? Não temos ainda. Não tem formalmente ou não tem nem informalmente? Não chegam? Formalmente não temos. Informalmente costuma existir, aliás, eu, salvo erro, hoje ou ontem, teria ouvido rádio, condenação, a detenção de um diretor municipal que desviou fundos ao PYME, na UELA, exatamente. 200 milhões de kwanzas. Isso me causou alguma estranheza. É claro que o processo, eu não sei, não tive mais informações, penso que o processo está na fase de instrução. E até prova em contrário, está na fase de instrução e até prova em contrário ele é inocente, não é? Mas, do ponto de vista das regras de execução do PYME, é muito pouco provável. É muito pouco provável que isso... Ou é um processo antigo, ou é um processo que está relacionado com uma empreitada do PIP, que entrou no PYME em sede da continuação, mas no PYME é muito pouco provável, porque, como eu referi, e o projeto que faz referência é um projeto que, de facto, entrou no PYME como projeto de continuidade, foi concluído em junho de 2020,
E pelos registros daquilo que foi disponibilizado em sede de financiamento do PIME, facilmente se consegue verificar. E a informação que pelo menos circula nos órgãos de comunicação não bate. Portanto, eu tenho algumas reservas, e não vale a pena porque não tenho mais elementos do caso, mas tenho muitas reservas que estes desvios sejam do PIME. Mas são reservas e a investigação, obviamente, vai decorrer e logo se verá. É pouco provável que hajam desvios de verbas, desvios de fundos destinados ao PIME. Naquele montante e por aquela entidade. Repare, a execução da despesa a nível da administração municipal, o diretor municipal não intervém. O diretor municipal das infraestruturas não intervém. Portanto, é o administrador municipal, o secretário-geral. A execução, os montantes que estão em causa para a conclusão da obra não têm nada a ver com os valores que estão ali referenciados. Na pior das hipóteses, se for algum assunto relacionado com o PIME, terá sido uma espécie de favorecimento, algo parecido, mas desvio é muito pouco provável. Muito pouco provável. E naqueles montantes... Portanto, e o que pode acontecer o que pode acontecer com as outras obras e eventualmente a nível do favorecimento em relação... Exatamente, ali regras pouco claras nos procedimentos concursais lançados e por aí fora, favorecimento de empresas de familiares, de amigos, eventualmente isto, sim, terá a acontecer, mas desviar... Mas estão vigilantes, de qualquer forma, vocês? Estamos, porque uma das coisas que também tem-se feito a nível da monitorização dos projetos é exatamente fazer esse trabalho de compliance das entidades que estão ali inscritas e verificar se de facto estas entidades têm ou não algum impedimento do ponto de vista da participação dos procedimentos concursais, não é? Portanto, isto é a nota que nós temos que aqui dar. O que é diferente da avaliação que se faz, olha, a entidade X ou Y é sócia de uma determinada empresa e, portanto, ab início o processo é fraudulento. Não é bem assim, até porque há regras definidas por lei e nós temos que olhar para os procedimentos, não é? Para aferir a legalidade ou a ilegalidade de um determinado ato. A Comissão Interministerial, seja a Comissão, seja o Grupo TEC, não interfere na indicação das empresas que vão trabalhar dos projetos? Nunca. Seja empreiteiro, seja fiscal? Nunca. A que nível depois é que é feito, no acompanhamento do Grupo Técnico, de que forma depois é que é feita, digamos, a avaliação da qualidade do trabalho realizado? Basta que o fiscal diga que a obra está dentro dos padrões, etc., ou há ainda uma possibilidade de alguém chegar e... Não, nós temos, a nível do grupo técnico, vários mecanismos de acompanhamento e monitorização. Portanto, a nível da gestão, além da plataforma do Sistema de Gestão Integrado do Programa de Investimento Público das Finanças, nós temos o CIPIM, que é o Sistema de Gestão dos Projetos do PIME, onde nós, além da inserção das etapas, das metas, dos indicadores, faz-se também a georreferenciação dos projetos. E essa georreferenciação dos projetos é feita por equipas que estão no terreno e que são monitorizadas por equipas que estão aqui. Mas as equipas que estão aqui, as equipas técnicas que estão cá, centralmente sediadas, fazem também um acompanhamento no terreno para verificar exatamente se os dados que são introduzidos no sistema, se as coordenadas, latitude, longitude dos projetos que estão inseridos, estão a ser georreferenciados, se correspondem ou não. Nós conseguimos ver as imagens, né, por esses mecanismos, identificar mais ou menos o estado dos projetos. Depois, temos unidades técnicas especializadas, aqui no caso o INOP, que faz esse acompanhamento a nível das províncias. Daquelas questões, quando nós identificamos
quer por via das redes sociais ou porque alguém nos escreve e diz, olá, um projeto com este valor, nós remetemos a unidade técnica do INOP e eles fazem eles encarregam-se depois com os parâmetros, as fórmulas técnicas que eles têm para avaliar a pertinência daquele custo. E eles também fazem acompanhamento para a constatação física em loco do estado físico da execução, do estado físico de todos os projetos. Portanto, há todo esse mecanismo que vai sendo melhorando, né? Vai sendo melhorado, peço desculpa, na medida em que vamos identificando alguns constrangimentos, mas tem permitido uma monitorização quase que permanente e nos permitem ter aqui também o reporte do estado atual da execução dos projetos a nível dos municípios. Chegados ao ponto a que chegamos, que correções ou ajustes se impõem fazer a nível da execução do PIM? Essa é a última questão e fechamos a nossa conversa hoje. Ajustes. Um dos ajustes que se impõe fazer é a reavaliação dos procedimentos da operacionalização do PIM. Portanto, já é um ponto assente do ponto de vista da Comissão Interministerial. Mereceu a chancela de Sua Excelência, a Camarada Presidente, e o trabalho que se nos espera, do ponto de vista prático, é a materialização de transformar ou reforçar as competências das delegações provinciais de finanças em task force local, porque atualmente a questão da validação dos processos, toda aquela formalização que eu referi, nós temos trabalhado com as equipas técnicas centrais. E então, do trabalho que a ideia é descentralizar ainda mais. Desconcentrar exatamente ainda mais para reduzir o tempo de espera da validação dos processos que existem, dos projetos até hoje. Então, essa é a principal correção que se impõe fazer. Muito obrigado, doutora Laurinda Cardoso, secretária de Estado da Administração do Território e coordenadora do Grupo Técnico de Acompanhamento de Execução do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios. Obrigado a si também, caro telespectador. Chegamos assim ao fim de mais esta edição de Grande Entrevista. O tema de hoje foi o PIM. Só para lhe lembrar, estive à conversa com Laurinda Cardoso, secretária de Estado do Ministério da Administração do Território. Eu despeço-me até a próxima edição. Fique bem e fique com o que vem a seguir na programação da Televisão Pública de Angola. Boa noite.